Se a origem do dinheiro não é lícita, nesse caso, quem corre risco não é bem o clube, mas sim os dirigentes. Porque o direito penal, ele vai atrás da pessoa física que cometeu o delito, né? Então, quanto à origem de dinheiro que é injetado em clube, o dirigente que se envolve nesse tipo de situação, ele tem que tomar cuidado, porque poderá sobrar para ele, e no aspecto tributário, poderá sobrar para o clube penalidades ou administrativas ou até mesmo judiciais, quando não se paga os impostos necessários ou previstos em lei, quando se tem dinheiro aplicado dentro de um clube. Eu sei de clubes que andam fazendo até pagamento de salários por meio da conta de empresários. Isso é complicado, inclusive para o próprio empresário, né? Porque, veja, a Lei Pelé, ela diz que o contrato de trabalho sempre é entre o atleta e o clube. Mas nada impede, segundo o sistema processual e até mesmo de direito material, que um terceiro seja chamado a lide, como nós falamos do ponto de vista técnico, para responder por uma dívida trabalhista. Bom, para a legislação desportiva, eu não vejo maiores problemas, né? Vejo na legislação comum, porque a FIFA é uma entidade privada. Tá certo que ela tem eu entendo que a FIFA é mais poderosa que a própria ONU, porque a FIFA tem efetividade nas suas decisões. Eu gosto de usar o exemplo quando o George W. Bush não teve autorização da ONU para invadir, creio que o Afeganistão. E não teve autorização e foi do mesmo jeito, né? Eu falo até, por exemplo, a OIT. A OIT, quando um país é denunciado que não esteja cumprindo uma das suas convenções, a OIT aplica sanções do ponto de vista mais moral do que de efetividade. Agora, a FIFA, ela tem uma efetividade porque ela pode suspender um país de participar da entidade. Eu dizia que se os Estados Unidos fossem um país, né, que adorassem o futebol e a FIFA determinasse que não pudesse, se invadir o Afeganistão, nós te excluímos aqui da nossa entidade, ia pensar duas vezes. A FIFA tem mais países filiados do que a própria ONU, uma coisa que as pessoas pouco sabem. Agora, sanção desportiva por malversação de dinheiro, eu creio que seja um pouco difícil se excluir um país ou um clube em razão disso, salvo se for algo extremamente escandaloso, mas não vejo nenhuma sanção desportiva em razão disso. Federações e confederação, não há como acioná-las por dívidas trabalhistas. Agora, os clubes, com certeza, porque o contrato de trabalho só pode ser celebrado com os clubes. Essa situação de se chamar um terceiro para o processo que não seja um clube, ainda não é muito utilizado e muito bem aceito pela Justiça do Trabalho, porque os casos sempre foram pequenos. Mas eu, particularmente, tenho entendimento que ainda que não tenha existido o contrato de trabalho entre o atleta e esse investidor, esse terceiro, ele pode participar da lide sim como réu. Porque ele, se comprovando que aquele dinheiro que era pago o salário do atleta vem de um parceiro do clube, eu não sei lá qual forma que o clube faz de associação, o atleta ele pode incluir uma empresa, um terceiro lá na reclamação trabalhista, deixando claro que esse terceiro ele participava dos pagamentos dos salários, porque senão o clube não tem como pagar e não teria esse atleta como receber.
Por isso, os clubes principalmente, não os clubes, mas principalmente esses terceiros que se associam aos clubes, tomem muita cautela com que tipo de clube ele está fazendo parceria, com que tipo de dirigente, porque pode sobrar para a empresa, sim, ainda que não exista um vínculo de trabalho. Mas ele pode responder, que nós chamamos no direito, uma responsabilidade subsidiária, ou até mesmo uma responsabilidade solidária, mesmo não sendo um empregador direto. Bom, nesse caso, a prova testemunhal. E não é só com uma uma reclamação trabalhista de atleta. Isso ocorre muito com trabalhadores comuns, que as empresas pagam o chamado salário por fora. E quando é dado em dinheiro, não tem nenhuma prova material desse pagamento, uma transferência bancária, um cheque, um PIX, sei lá o quê, a Justiça do Trabalho aceita a prova testemunhal. Digamos que no elenco tem lá 25, 30 atletas. O atleta entra com uma ação dizendo, olha, no contrato eu recebia todos os meses um salário mínimo, mas o clube me pagava mais 10 mil em dinheiro, vivo, né, em espécie. Eu não tenho como comprovar materialmente, mas tem lá 3 testemunhas que vão dizer, eu também recebia dessa forma. Então, vejam, por exemplo, no dia do pagamento, o atleta tem lá depositado na sua conta um salário mínimo, 1.000 e poucos reais. Nesse mesmo dia, o atleta recebe, digamos, 10 mil em dinheiro e ele vai até o banco e deposita. Começa a ter os indícios de prova e todos os atletas dessa forma, a Justiça do Trabalho deverá, porque o direito é uma ciência do dever ser e não do ser, a Justiça do Trabalho deverá reconhecer essa prova como válida e o clube terá de pagar todos os reflexos trabalhistas com base em 11 mil por mês e não em 1.000. O direito do trabalho, ele tem um mecanismo para isso. O artigo 458 da CLT chama esse tipo de pagamento de salário in natura. Ou seja, o salário ele pode ser em espécie ou pode ser em utilidades, digamos assim. E a residência é o exemplo do salário in natura. Como funciona isso? O clube deu, no lugar de pagar para o atleta, digamos, 5 mil reais no salário, e com esses 5 mil o atleta alugar uma casa ou um apartamento, o clube aluga o apartamento e paga para o atleta. O atleta vai, mesmo que não esteja constando do contrato, ele vai alegar isso. Olha, além do meu salário, digamos, de 50 mil reais, eu também recebi uma parcela de salário in natura, que era um apartamento cujo aluguel vale 5 mil, mas eu não pagava do meu salário, quem pagava era o clube. E para todas as verbas trabalhistas, o clube terá de levar em consideração 55 mil e não 50 mil, aqui no meu exemplo. E isso na prática não ocorre. Esse atleta, ele entra com ação na justiça e pede fundo de garantia, férias, 13º, aviso prévio se tiver, tudo com base nos 5 mil que era pago in natura. E isso é muito comum acontecer. Hoje, a Justiça do Trabalho ela está aceitando as mensagens por WhatsApp como prova. Então, intimação da empresa, eu estou falando em nível processual, intimação de testemunhas, a Justiça do Trabalho tem aceitado isso. Bom, as conversas por WhatsApp
no outro sentido, por exemplo, olha, vem para cá, a gente vai te pagar um salário lá, sei lá, um grande atleta, 200, 300 mil por mês, e fica tranquilo que nós vamos pagar o aluguel de um apartamento, de 4 dormitórios para você e para sua família, e o tempo que você estiver aqui no clube, nós vamos te oferecer um carro, digamos, né? O jogador de futebol gosta muito de carros bons, né? Nós vamos te dar uma BMW e quando terminar o contrato você devolve para nós, tá bom? Tá bom, tudo certo. Só que na hora do contrato não aparece nem o apartamento e nem o carro. E aquele negócio, não, fica tranquilo, pô, tenho palavra, vou resolver isso, não vai ter problema algum. E teve o problema. Ele ficou com o salário e não foi pago o valor do aluguel de um apartamento naquelas condições e muito menos o carro ele teve de utilizar. Como tem essas provas de WhatsApp, no meu exemplo, né? Mas pode ser e-mail, pode ser até por WhatsApp mensagem de voz, tudo isso o trabalhador atleta vai se utilizar na justiça para reivindicar o pagamento, porque houve uma promessa que não foi cumprida. O que pode se fazer também, aqui é uma recomendação, tem um documento chamado ata notarial. O que é ata notarial? Esse atleta vai até um cartório e no cartório ele vai pedir para que o escrivão do cartório declare, tem fé pública, que leu no celular, na data tal, aquelas conversas e é prova tranquila para ser utilizada em um processo trabalhista, evidentemente na Justiça do Trabalho.